Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live diária. Como de costume, se você estiver me vendo bem e me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. E aí, pessoal, como vocês estão? Bom dia! Chegamos então na quinta-feira, dia 26 de outubro, aqui no nosso horário tradicional, 6 horas da manhã, para mais uma live. Hoje, a nossa live número 56. São 56 dias seguidos aqui no Instagram falando de desenvolvimento humano. E hoje não vai ser diferente, a gente vai dar uma certa continuidade ao tema que a gente conversou ontem. O que tem começado a ser muito comum assim, enquanto eu estou fazendo essas lives ao longo dos dias, principalmente conversando, batendo papo, trocando ideia com algumas pessoas que estão assistindo. Às vezes tem as pessoas que estão aqui presentes, né, na hora mesmo da live, e às vezes tenho algumas pessoas também que devido ao horário não conseguem assistir, mas sempre assistem a gravação, sempre assistem lá e depois dão algum feedback e tudo mais. E a aula de ontem ela gerou bastante retorno, no sentido de tá bom, cara, eu entendi essa questão da estrutura aqui, das camadas, né? Para quem não assistiu ontem, vai lá e assiste a aula de ontem. Mas basicamente, para trazer um resumo, é a estrutura da personalidade, né? Quais são as diferentes motivações que acabam contribuindo ou não para o amadurecimento da nossa personalidade. E aí é óbvio que ao ter acesso a um tema assim, a gente às vezes vai se identificando, né, com alguma coisa que é falada, o que está mais presente no meu dia a dia. E aí a pergunta mais comum que eu recebi ontem foi do tipo assim: tá bom, eu consegui me identificar numa dessas camadas, eu percebi que eu estou mais presente numa delas, mas a pergunta é como fazer para poder sair disso, né? Não é somente ganhar consciência de que eu estou ali, mas também como eu passo a agir no mundo para poder fazer uma diferença, para poder sair de repente dessa camada que não está me ajudando muito na construção dessa personalidade. Primeira coisa, antes de tudo, né? Antes da gente fazer qualquer movimento, qualquer pessoa parar para observar todos os movimentos que a gente faz ao longo da nossa vida que geram realmente uma mudança substancial, uma mudança que realmente vale a pena. Antes desse movimento ser feito, a gente precisou primeiramente ganhar uma consciência, a gente precisou primeiro perceber aquilo ali, perceber algo que a gente não estava percebendo, né? Às vezes algum comportamento que vai sendo repetido e vai nos levando por uma direção que muitas vezes as outras pessoas de fora estão percebendo, ou muitas vezes ninguém está nem aí, ninguém está preocupado com isso. Somente a própria pessoa é que precisa ganhar essa consciência para fazer esse movimento. Então, se pelo menos já conseguiu se perceber numa dessas camadas, já é um primeiro passo. Porque naquele momento tu ganhou consciência, então a live de ontem já serviu para isso, né? Pior é quando eu estou vivendo na inconsciência, eu não estou percebendo, eu estou fazendo aquilo ali repetidas vezes, né? Então ontem foi muito gratificante para mim receber mensagem de algumas pessoas dizendo assim: poxa, obrigado, porque realmente eu não estava percebendo, eu estava ali só reclamando da vida, eu estava ali só desejando o amor dos outros, né? Ficando preocupado em não estar rejeitado, e às vezes eu fazia esse movimento de uma forma meio soberba, arrogante, tipo assim: se não gosta de mim, então que se foda, não estou nem aí, não estou preocupado com isso, porque eu sou mais eu. E esse movimento também era um indício de que a pessoa não está saindo lá daquela quarta camada, porque ela está querendo fazer aquilo ali, no sentido, ela está mais ou menos dizendo assim para ela: se você não gosta, se você não me valida, eu vou achar alguém que faça isso. Só vai trocar de pessoa, porque vai continuar dentro daquela armadilha de necessitar daquela validação do outro. Então não é uma coisa nem outra, é um meio do caminho. Não é tipo: agora eu não preciso de ninguém, então não tô nem aí. Aí tu tá fazendo um movimento de vaidade, de soberba, que não faz você sair daquela camada que é a quarta camada, né? Que foi a mais comentada, e que é normal ela ser muito comentada, né? Porque se a gente para observar, é onde está presente a maioria das pessoas, né? Essa coisa de ficar o tempo todo olhando para si, de ficar o tempo todo se preocupando com o que os outros vão pensar de mim, né? É o próprio da quarta camada, né?
E eu comentava aqui ontem que às vezes isso é algo que é trazido lá da nossa infância e às vezes porque não preenchi isso eu não me senti amado, eu me senti rejeitado em algum momento, eu interpretei situações da minha vida que fizeram eu me sentir assim. Por eu não ter esse preenchimento, eu trago isso às vezes para a vida adulta. Não dá para generalizar e dizer que é sempre assim que acontece, mas uma coisa a gente pode afirmar, ainda que na minha infância eu não tenha me sentido assim, ainda que na minha infância eu não tenha me sentido amado, eu tenha me sentido rejeitado, é possível eu estar na vida adulta e conseguir modificar isso. É possível eu estar na vida adulta e não ter mais esses buracos, esses vazios existenciais. E é disso que a gente vai falar nessa live de hoje. Essa live de hoje eu coloquei como título, Como Sair da Quarta Camada. Primeiro a gente ganhou consciência, né? Então eu vou chamar essa live de uma live complementar à live de ontem, no sentido de ontem a gente ganhou consciência de algumas coisas, né? Eu estou numa dessas camadas, essa é a minha principal motivação, ainda que às vezes eu percorra entre uma ou outra, mas aqui está a minha dor central, aqui está a minha motivação principal. Então, nessa live de hoje a gente vai buscar formas de conseguir sair disso, né? Então, estava falando ali sobre a questão da infância. Ora, uma criança, né, uma pessoa que está na infância, é próprio que ela esteja ainda desenvolvendo ali essa quarta camada, né, essa coisa do afeto interior. Por quê? Porque a criança, de fato, ela depende dos cuidados de um adulto. Uma criança que ela não tem o cuidado do adulto que vai lá alimentar ela, que vai lá dar a roupa para ela poder vestir, que vai lá tá orientando ela ali no horário que ela precisa dormir, no horário que ela precisa acordar, de fazer o tema de casa. Se ela não tem esse cuidado, se ela não tem esse amor vindo de alguém que está ali responsável por ela, ela acaba não sobrevivendo, né? Porque a criança ela não sabe lá cozinhar e ela precisa comer, se ela não comer ela não sobrevive. Então é normal que ela deseje esse afeto, né? Porque é um desejo de ser cuidado, um desejo de ser amado, um desejo de ser visto. Quando ela vai para a escola, isso é reforçado ainda mais. Por quê? Porque no nosso sistema de educação existe aquela coisa, ou eu passo ou eu rodo na prova. Eu preciso ter um tipo de conhecimento, aplicar na prova, e quando eu não passo, fica aquela sensação de que eu sou inferior. Ou também quando eu passo, fica aquela sensação de que eu sou bom. Então, como já existe desde a infância essas provas que a gente faz na escola, e muitas vezes os pais, por não saber, às vezes por um tipo de inconsciência, eles ficam atribuindo sobre o seu filho ser bom ou ele não ser bom em relação às notas que ele tira na escola, quando deveria ser somente uma tarefa da qual ele precisa se preparar para poder dar conta, mas isso não tem nada a ver com o amor que eu sinto por ele. Só que muitas vezes as crianças, elas identificam aquilo ali como, poxa, se eu não passar, o meu pai, a minha mãe, eles não vão gostar de mim, né? Então, muitas vezes a criança cai numa armadilha do seguinte, eu preciso passar para poder ser amado, eu preciso passar para poder ser bom. E eu preciso ser bom para poder ser amado. Quantas histórias a gente já não escutou, né, de crianças que escondem até o último instante aquela prova para não contar para o pai ou não contar para a mãe que rodaram, né? E aí até o último instante, quando realmente não dá mais para não contar, ou às vezes a mãe fica sabendo pela diretora da escola ou pela professora, aí ferrou de vez, né? Porque daí a criança ela já pode se preparar porque vai vir chumbo grosso. Então esse desejo de ficar escondendo, né, quando faz uma coisa errada, ou também o movimento contrário, né, quando tira um 10, vai lá e mostra, né, não no sentido de, poxa, olha aqui eu dei conta, porque a criança ainda não sabe fazer esse discernimento, ela está lá contando realmente porque ela não quer mostrar, olha só como eu fui bom, como eu fui bem, né, e aí normalmente os pais reforçam isso, meu filho, que bom que você passou. Só que aí qual é o problema? O reforço ele está no resultado que a criança faz, né? O reforço ele não está no esforço que ela empenhou. E aí começa a se criar grandes confusões, né? Isso foi uma coisa que eu tive, foi realmente um grande presente descobrir isso antes de estar de ter entrado no momento da criação da minha filha, para que eu pudesse trazer isso para a prática, né? Desde a infância dela, uma coisa que eu sempre procurei fazer foi reforçar o esforço que ela fazia para conquistar as coisas, muito mais
do que com a conquista em si, né? Então, quando ela passava numa prova, eu muito mais do que elogiar ela por ter passado na prova, eu elogiava pelo esforço que ela empenhou, por ela ter estudado, por ela ter se dedicado. Porque agora na vida adulta é essa forma que ela vai estar começando a fazer para poder sair para o mundo, para poder ter os seus resultados, né? Imagina agora se a minha filha entrou na fase adolescente e ela fica ali esperando ser amada pelos resultados que ela tem. Não, isso aí já precisa estar muito bem preenchido, precisa estar muito bem desenvolvido. Então isso explica porque muitas vezes a gente traz isso para a vida adulta, né? Esse desejo de ser bom para que eu possa ser amado. Agora, como eu estava falando, a gente precisa primeiro ganhar consciência. Ganhamos consciência que estamos, de repente, nessa fase. Se alguém está assistindo a gravação e, de repente, se identificou, poxa, vamos encontrar formas de conseguir sair disso. Já está detectado que viver na quarta camada, que viver nesse afeto interior, não ajuda em nada. Tá? Ontem, quando eu falava, poxa, quando tu está na quarta camada, tu acaba se tornando um peso. Eu não estou ofendendo a pessoa que está ali, eu estou querendo, de certa forma, ofender aquele comportamento, eu quero ofender aquela miséria interior que tem ali de querer validação o tempo todo, porque eu sei que tu mesmo que está nisso, tu não consegue avançar, tu não está satisfeito em se sentir assim. É muito comum, né, a pessoa que está ali na quarta camada, ela se queixar que ela está com uma autoestima baixa. Mas é óbvio que vai estar com a autoestima baixa, porque tu não está olhando para o mundo de uma forma, buscando ser útil para alguém. Aquela velha história que eu vivo aqui falando, se tu quer ser alguém interessante, o caminho não é desejar ser interessante, o caminho é passar a ser uma pessoa interessada. Então, a pessoa de quarta camada, ela não está olhando para a causa que vai fazer ela obter aquela consequência, ela está olhando só para a consequência. Ou seja, se eu olho somente para a consequência de querer ser amado, se eu só desejo ser amado ou não ser rejeitado, e eu acho que isso simplesmente vai brotar do dia para a noite, eu não estou olhando para a causa que pode me trazer uma possibilidade de ser amado. Ainda que eu acho que essa aí não deve ser a nossa busca central, mas ainda que fosse, é loucura ficar pensando que eu simplesmente vou desejar isso e isso vai acontecer. Não, porque uma pessoa ela só se torna alguém interessante quando ela é alguém interessado. Um profissional ele só passa a ser um profissional requisitado quando ele se interessou em estudar, em colocar a bunda na cadeira, ficar estudando por várias horas, quando ele foi lá e praticou aquilo ali que ele aprendeu por muitos e muitos e muitos dias, aí ele se torna uma pessoa interessante. Mas ele só se tornou interessante porque antes disso ele se tornou uma pessoa interessada. No mundo das relações também é assim, né? Nas amizades, nos relacionamentos amorosos, imagina a pessoa só ficar desejando ali que os outros lhe vejam como alguém interessante e ela não faz nada para que aquilo ali seja construído. É óbvio que não vai dar certo. Aí depois está com a autoestima baixa. É óbvio que vai estar com a autoestima baixa, tu não faz nada para ser útil, tu não faz nada para ser alguém interessado na vida, tu não se interessa pela vida dos outros, tu só quer estar ali na roda de amigos e tu só quer ser a autorreferência, só quer falar de ti, tu nem escuta o que o outro está falando, aí é óbvio que tu vai continuar. Daqui a pouco tu vai olhar e vai dizer, poxa, eu estou com a autoestima baixa, mas ninguém gosta de mim. Mas claro, tu deseja isso, o teu desejo é esse, ao invés de fazer o inverso e se interessar um pouco pelo mundo dos outros também. Então, aqui a gente já vai começando a pegar alguns elementos de como sair da quarta camada. Um deles é, passe a ser uma pessoa interessada. Interessada em quê, Machado? Interessado pelo outro, interessado em ser útil. Tu começa a passar a ser aquela pessoa que vai pro churrasco e ao invés de ficar contando as tuas histórias para ver se chama a atenção dos outros, tu fica com a boquinha calada e começa a servir, dá esse prato aqui que eu vou lá servir as outras pessoas. Servir realmente no sentido da palavra. Daqui que agora eu vou lá ver o que a outra pessoa está precisando. Eu vou ali dar uma olhadinha, ver o que a minha tia está querendo ali. Será que ela quer um refrigerante? Será que ela quer uma água? Tu começa a olhar, tu começa a ser útil, tu começa a ser... Isso é próprio para sair da quarta camada. Às vezes está num nível de inconsciência muito grande, vai ser desconfortável no primeiro momento, mas precisa de certa forma ser forçado aquilo ali para que tu comece a fazer esse movimento. Porque aí no momento que tu começa a fazer esse movimento de ser útil para o outro, de servir, de poder estar ali atento ao que está acontecendo, isso começa a fazer um movimento interior no sentido de, poxa, realmente isso aqui pode causar um efeito bom.
realmente agora eu estou aqui me dedicando, eu estou olhando para isso, eu começo a sair da quarta camada e eu começo a ir para a quinta ou para a sexta, que é quando eu estou olhando para fora. Né? Eu já não fico mais naquela dependência, naquele afeto interior, né? Então esse é o primeiro ponto, né? Vamos ver quantas sugestões a gente tem aqui para dar. A primeira delas é, se quer ser alguém interessante, passe a ser alguém interessado, né? Se tu para de ficar olhando somente para o teu próprio umbigo, que nem dizem por aí, tu começa a esquecer às vezes dessas misérias interiores, começa a esquecer um pouco dessa coisa que tudo dói, às vezes, porque se é realmente uma dor física, se é algo que está te agredindo, aí ok, a gente até entende esse tipo de dor, mas quando é uma dor que está somente na tua mentalidade, somente no teu emocional, às vezes é só uma mudança de olhar que tu precisa fazer. Parar de ficar ali olhando para dentro, né? E aí, às vezes, fica essa busca por uma fórmula mágica. Mas alguém vai vir e vai me dar a palavra certa que vai fazer com que eu aumente essa minha autoestima. Isso não vai acontecer. A palavra de uma pessoa, a palavra de outra, é por isso que eu fico refutando, né, os gurus da internet que ficam querendo vender essa ideia para as pessoas. Vá na frente do espelho agora e diga 3 vezes que você é lindo. Fala que você é lindo, que você é incrível. Fala isso que aí o teu corpo vai se encher de serotonina e aí tu vai sair para o mundo com autoconfiança. Pelo amor de Deus, tu tá de sacanagem comigo, tu tá de brincadeira. Isso pode funcionar para dar uma coceirinha ali no coração da pessoa, ou então para ela sair mais soberba e mais arrogante do que ela ainda é, porque não é isso que vai fazer uma mudança efetiva. Só que infelizmente isso é o que é muito vendido por aí, né? Fala, você pode, você consegue. Isso é só frase solta jogada ao vento que não se encaixa. Se a gente parar para dar um passinho assim para trás para perceber, cara, onde é que faz sentido isso? O que faz mais sentido? Eu me tornar uma pessoa interessada, uma pessoa útil, uma pessoa que serve, uma pessoa que se preocupa com o bem-estar do outro, uma pessoa que está ali fazendo o que precisa ser feito para alcançar meus objetivos, na prática, na concretude, não somente na minha cabeça, nos meus sonhos, ou alguém que fica ali se olhando no espelho e dizendo você é lindo e maravilhoso. É óbvio que é a primeira opção. É óbvio que é a primeira opção, só que a primeira opção ela não vende, né? Ela não vende para a massa, não é todo mundo que quer, todo mundo que está querendo escutar aquela segunda opção. Só que depois reclama que sua autoestima está baixa, reclama que não consegue se dar bem com ninguém, reclama que não para em trabalho nenhum. É óbvio que não vai parar, porque está olhando só para o seu próprio umbigo, está olhando só para si. Então esse é o primeiro movimento, começar a oferecer algo útil, começar a ser uma pessoa interessada. A outra coisa que eu quero também aqui dizer para vocês, que é uma outra coisa que funciona muito para que a gente possa sair dessa quarta camada, é o seguinte: começa a observar as tuas verbalizações e também começa a observar as verbalizações dos outros. Existe por aí, dentro do movimento de alguém que é quarta camada, um tipo de olhar que é mais ou menos assim, ó. Eu olho para a pessoa que está ali comigo, a pessoa que está do meu lado, meu colega de trabalho, meu familiar, e logo eu saio falando o seguinte: olha ali, o fulano está agindo assim porque tal coisa, né? A fulana está agindo assim porque tal coisa, porque ela está se sentindo de determinada forma. O fulano só está fazendo aquilo ali porque ele está se sentindo de tal forma. Quando eu tenho dentro do meu olhar central, dentro daquilo que eu acredito, que todas as pessoas do mundo estão fazendo algo porque desejam uma coisa ou porque estão reagindo, estão se sentindo de determinada forma, eu estou com esse meu olhar míope, né? Ainda que seja verdade, mas se eu, dentro da minha crença central, eu acredito que o tempo todo as pessoas estão fazendo coisas porque desejam algum tipo de prazer ou porque estão fugindo de algum tipo de dor, eu estou olhando o meu mundo por um olhar de uma pessoa de quarta camada. Porque a pessoa de quarta camada é essa pessoa que ela se move para buscar algum prazer, ou seja, para buscar ser validada, ou para fugir de alguma dor que é não ser rejeitada. Só que isso vale também para o meu olhar sobre os outros. Quando eu não consigo olhar para uma pessoa e perceber que ela está fazendo aquilo ali simplesmente porque é próprio do seu dever, porque é o dever dela, porque ela está cumprindo aquilo que é o papel que ela exerce, e eu olho para aquilo ali sempre pensando que as pessoas estão fazendo as coisas com segundas intenções, ou porque elas querem evitar a dor ou buscar um prazer, esse meu olhar pode estar
me afundando cada vez mais na quarta camada. E não olhar somente para os outros. Eu estou falando dos outros porque é mais fácil a gente ter uma referência externa, né? A gente olhar para fora do que a gente realmente olhar para dentro. A pessoa que está na quarta camada, ela não consegue fazer esse distanciamento, ela não consegue se dissociar, ela não consegue olhar para as coisas de uma forma assim que não está ali totalmente afetada, né? Então por isso que eu estou dando essa sugestão. Às vezes olha o que tu está percebendo fora, como que tu tá avaliando, né, esse julgamento que a gente fica muitas vezes fazendo sobre o outro. Então é importante olhar para isso, é importante perceber se, poxa, qual é a minha avaliação e o meu olhar sobre o que os outros que estão à minha volta estão fazendo. É uma avaliação muito desse tipo aí, fulano está fazendo isso só porque tal coisa, ou então está fazendo isso só porque tal coisa, essa busca pelo prazer e evitar a dor. Se eu estou olhando muito para isso dessa forma, sabe, existe um elemento de quarta camada muito presente ali. O que eu preciso fazer para mudar isso? Eu preciso mudar a minha forma de olhar. Eu preciso cessar com esse julgamento, cessar com essa avaliação. Eu não sou juiz do mundo, eu não tenho que ficar olhando para o outro e querendo avaliar do porquê que ele está fazendo isso ou aquilo. E aí eu passo a olhar para mim também, né? Por que eu estou reagindo dessa forma? Eu estou reagindo porque eu estou buscando um tipo de prazer momentâneo ou estou evitando a dor? A pessoa da quarta camada, ela está sempre buscando esse prazer ou evitar essa dor. Se eu percebo que eu estou fazendo isso, logo eu preciso mudar esse meu pensamento. Eu preciso colocar um pouco mais de paciência na minha vida, no sentido de amar os processos, amar aquilo que eu estou fazendo no meu dia a dia, amar a história do outro, entender um pouco do que o outro está fazendo, realmente ali para eu poder de repente auxiliar ele de alguma forma. Eu preciso ter esse distanciamento, né? Eu tenho que parar de olhar as coisas como, poxa, eu estou fazendo por um bem, eu estou fazendo por um mal. Tu não consegue, a pessoa de quarta camada, ela não consegue dar conta de perceber de uma forma diferente. Então eu começo a me relacionar, esse meu olhar passa a começar a ter esse olhar mais para a realidade, para a coisa concreta de fato, né? Lembra que a pessoa que está na quarta camada, ela está muito olhando para dentro, para as coisas subjetivas da vida. Então, para que eu faça esse movimento, ainda que ele não seja o melhor de todos, mas é necessário que eu passe a olhar para fora, sabe? É necessário que eu pare de olhar muito para os meus sentimentos e eu comece a olhar para a concretude, para a coisa objetiva da vida, né? Existe o subjetivo e existe o objetivo. A pessoa que ela está muito nessa quarta camada, nessa afeto interior, ela está muito no mundo subjetivo, né? Como eu gostaria de me sentir. Então, a pessoa, para fazer esse movimento, ela precisa começar a olhar para fora, ela precisa olhar mais para as coisas concretas, né? Ela precisa parar com essa autorreferência. Então, um movimento simples que uma pessoa, para sair da quarta camada, é olhar para as coisas exteriores. Então, se eu vou olhar lá o meu roupeiro está bagunçado, eu vou focar agora em organizar o meu roupeiro, vou focar aqui em arrumar minhas roupas. Eu vou olhar ali o que está faltando no armário da cozinha, para eu poder organizar e fazer as compras do supermercado. Uma pessoa que está focada nessas coisas externas, ela não tem tempo, ela para de olhar um pouco para dentro. Também é um tipo de movimento. Eu vou olhar para a minha vida como um todo, de forma externa, o que eu preciso fazer, quais são os estudos que eu preciso finalizar aqui para poder me tornar um melhor profissional, qual é aquela ligação que eu preciso fazer para aquela pessoa importante lá que eu estou adiando há muito tempo, qual é aquele e-mail que eu preciso, aquele relatório ali que o meu trabalho precisa ali, que eu estou só procrastinando, o que na minha casa eu preciso dar uma arrumada que não está legal, que faz tempo que aquilo ali me incomoda, eu olho o tempo todo, mas eu dificilmente vou lá e paro para fazer, porque eu estou muito preocupado comigo, eu estou muito preocupado com o que eu estou sentindo. Então esse é um movimento que uma pessoa que sai da quinta camada, que sai da quarta camada e vai para a quinta camada ou vai avançando de camada, ela precisa fazer, né? Então, ela para de querer essa aceitação, né? Então, ela começa a olhar para fora, ela começa a olhar para as coisas que realmente fazem ela sair desse movimento. Então, esses dois movimentos aí que eu falei agora, que é o passar a ser uma pessoa interessada para se tornar alguém interessante e passar a fazer essa avaliação de como eu estou olhando as coisas, né? Que é esse olhar, acabar com esse olhar de julgamento,
acabar com esse olhar de avaliação de que o tempo todo as outras pessoas que estão ali fora estão fazendo algo porque têm segundas intenções, porque desejam esse prazer momentâneo ou estão buscando evitar alguma dor. Ter consciência disso, parar de olhar para as coisas dessa forma e olhar para a coisa concreta, para a atividade em si, né? É um movimento que ajuda também para que a gente saia dessa quarta camada e vá para a quinta camada. Dessa forma a gente sai dessa vulnerabilidade, né? É óbvio que aqui quando eu falo buscando algo que seja útil para muitas pessoas, porque eu não tenho aqui como saber aonde esse vídeo vai chegar, eu não tenho como saber onde essa aula vai chegar, eu posso estar falando com muitas pessoas que eu sequer conheço, né? Então é óbvio que eu vou falar isso de uma forma mais aberta, no sentido de realmente estar batendo nesse comportamento, né? Então ontem as pessoas que conversavam comigo, elas falavam de uma certa forma, mas será que as pessoas que estão ali imersas nessa quarta camada, elas não vão ficar ofendidas como se eu tivesse... Ora, meu Deus, quem me conhece sabe, quem convive comigo sabe, as pessoas que são atendidas, que fazem um processo comigo sabem que quando estão ali convivendo comigo, é óbvio que eu não vou estar falando dessa forma que eu falo aqui. É óbvio que aqui eu estou falando no sentido de educar, no sentido de ensinar. E aí nesse momento eu não posso ser complacente com esse tipo de comportamento. Quando eu estou aqui falando de uma forma mais agressiva, por assim dizer, não no mau sentido da palavra, é porque eu estou mais ou menos te dizendo assim, ó, acaba com essa tua miséria interior, e essa miséria interior não é próprio só de algumas pessoas, ela existe dentro de mim, ela existe dentro de ti, porque a gente aprendeu algum dia a agir assim também, e isso existe dentro da gente, e a gente não pode alimentar isso. Para que a gente não possa alimentar esse lado negativo, esse lado da preguiça, esse lado da soberba, esse lado da inveja, esse lado que todos nós temos de alguma forma dentro da gente, a gente precisa alimentar as coisas contrárias a isso, a gente precisa alimentar aquele nosso lado bom, né? Para que eu deixe de ser uma pessoa preguiçosa, eu preciso ser uma pessoa que tem um propósito, eu preciso ser uma pessoa diligente, para deixar de ser uma pessoa que está ali no vício da gula, eu preciso ser uma pessoa que tem mais temperança. Para deixar de ser uma pessoa que é mesquinha, avarenta, eu preciso passar a ser uma pessoa que trabalha com mais caridade. Para deixar de ser uma pessoa vaidosa, orgulhosa, eu preciso passar a ser uma pessoa mais humilde. Então, quando eu estou aqui falando de uma certa forma mais agressiva, é óbvio que eu não estou querendo agredir a pessoa, porque eu acredito que uma pessoa ela não é isso, uma pessoa não é aquilo que ela sente, uma pessoa é uma essência, é um ser, é óbvio que eu não estou me dirigindo a ela, e é óbvio que quando eu estou atendendo num a um ou com as pessoas que eu estou conversando pessoalmente, ali eu tenho a possibilidade de conhecer o mundo da pessoa, ali eu tenho a possibilidade de entender melhor a pessoa, e óbvio que eu vou estar acolhendo, é totalmente diferente. Aqui não, aqui é uma conversa mais aberta. Então eu convido a todos que estão assistindo esse vídeo, seja aqui no momento ao vivo ou posterior, entenda, se tu tá levando pro coração, se tu acha que a minha fala ela tá atingindo a tua pessoa, é um indício de que tu não saiu ainda da quarta camada. Olha de uma forma diferente, poxa, as coisas que esse cara aí está falando, na verdade ele está falando de um tipo de comportamento, de uma ferida mortal, de uma miséria interior que está presente na vida de todo mundo e que se a gente realmente não ir para cima disso, não querer destruir isso aí de uma certa forma vai acabar nos destruindo. Se a gente realmente não olha para essas misérias interiores, para esses defeitos, né, para essas nossas fraquezas, e realmente vai para cima delas para querer destruir com isso e para querer construir as coisas que realmente são virtudes, a gente vai acabar sendo destruído por elas, né? No fim das contas, para a gente fazer esse itinerário que eu falo que é sair da carência e se dirigir à maturidade, já expliquei ontem para vocês porque que eu acredito que esse é o que tem que ser o grande motivo do desenvolvimento pessoal, porque é uma pessoa que tem uma personalidade madura, é aquela pessoa que a gente pode contar, aquela pessoa que a gente pode confiar, aquela pessoa que a gente sabe que ela não está de treta, que ela está ali realmente fazendo o que precisa ser feito. São esses tipos de pessoa que fazem o mundo ser melhor, que fazem o mundo realmente poder girar, que fazem o mundo acontecer de forma prática, de forma objetiva. São as pessoas que estão cuidando dos outros e todos nós podemos nos tornar cada vez mais pessoas assim,
né? Eu acredito que cada pessoa que está ali buscando algum tipo de desenvolvimento, a pessoa que para aqui para assistir uma live, para falar dessas coisas, que tira um tempo muitas vezes para fazer um treinamento, para fazer um curso, para ler um livro, é uma pessoa que está buscando ser melhor. Só que a gente precisa sair desse fetichezinho de que ser melhor significa com que as pessoas fiquem me elogiando, com que as pessoas fiquem me amando ou que as pessoas não vão me rejeitar. Poxa, pelo amor de Deus, isso não é um movimento de alguém maduro ainda. A pessoa que é madura, ela está buscando realmente ser útil, servir, poder fazer algo de bom para o mundo, que as pessoas possam realmente contar com ela. Isso é o que eu vou ficar pregando aqui todo santo dia. E para que a gente possa fazer isso, é óbvio que a gente precisa olhar para esses nossos defeitos, para essas nossas más inclinações e realmente declarar guerra contra isso. A gente precisa olhar, eu estou buscando virtudes e para isso eu vou eliminar de vez com os meus vícios. Ora, se eu estou olhando uma tortinha de limão ali e eu estou numa dieta e eu me deixo vencer por aquela tortinha de limão, o que vai se esperar desse ser humano no mundo? Se eu perder por uma tortinha de limão, como que eu vou ganhar alguma coisa no mundo? Pelo amor de Deus. Então a gente precisa olhar para esses nossos vícios, para esses nossos defeitos, realmente declarar guerra a eles e sair dessa quarta camada, tá bom? Pessoal que conversei ontem, depois que tinha assistido a gravação, fiquem em paz, tá? Não tô falando mal, não tô falando nada de ruim de vocês, porque eu acredito que o ser humano não é isso, tá? Eu tô aqui declarando guerra aos nossos vícios e às nossas fraquezas. Então eu convido a todos a fazer esse movimento, sair da quarta camada, fazer com que o nosso Brasilzão, né, que é tão comum, né? Por que se fala tanto de Freud hoje? Óbvio, às vezes as pessoas acham que eu tenho implicação com o Freud. Pelo amor de Deus, o Freud ele deixou uma grande contribuição para a humanidade, foi um dos maiores nomes da história da psicologia, né? Então ele foi uma das pessoas que talvez foi responsável por hoje existir esse tipo de ferramenta que é a psicologia. Não é isso, só que quando eu falo que o Freud, a psicanálise, ela vai somente até ali. Aí os meus amigos psicanalistas, eles ficam putos comigo, porque acham que eu estou falando mal da profissão. Não, a psicanálise ela é muito necessária. Só que ela só vai até ali, ela só vai até aquele movimento que tira a pessoa desse afeto interior, né? Agora, se eu quero coisas mais elevadas, se eu quero me construir como um ser humano melhor, mais elevado, que busca virtudes, a psicanálise não dá conta disso, é só isso que eu estou falando. E agora, tanto é falado do Freud, tanto é porque no Brasil a maioria das pessoas realmente estão instaladas nessa quarta camada. Como que eu posso afirmar isso? Porque eu também me considero que por muitos e muitos e muitos anos da minha vida, até passar a me conhecer, eu também estava lá afundado e mergulhado. E volta e meia, se eu não cuido, se eu não estou o tempo todo atento, se eu não estou olhando realmente para isso, por ter ficado muitos e muitos e muitos e muitos anos desejando preencher esse buraco, esse vazio do afeto interior que talvez eu não tive na minha infância, eu estou lá caindo na quarta camada de novo. Foram muitos e muitos anos, então não é só na minha vida, a gente repetiu, e é muito comum que a gente tenha uma inclinação para voltar para lá. Então essa aula aqui, a aula de ontem, é justamente para que a gente faça o contrário, que a gente saia disso, porque estar nessa quarta camada, estar nesse desejo, nessa motivação de afeto interior, no fim das contas não nos ajuda a nada. Pode até conseguir chamar atenção, ganhar a atenção das pessoas ali, quando tu tá te mostrando como uma pessoa fraca, vulnerável, triste, tu até vai ganhar um pouquinho de atenção, mas o máximo que daqui a pouco as pessoas vão começar a sentir por ti é pena, né? E eu acho que uma pessoa, o desejo de sentir, que alguém sinta pena da gente, jamais deve ser uma motivação central na vida de uma pessoa. Às vezes a gente faz isso por inconsciência, mas essa aula é justamente para isso. Eu estou aqui todo dia para quê? Para que a gente ganhe consciência, para que a gente saia dessa inconsciência que nos mantém preso nessa vulnerabilidade, nessa fraqueza. Tá bom, pessoal? Então, por hoje é só. Essa foi a aula Como Sair da Quarta Camada. Manda para aquele teu amigo, para aquela tua amiga, para aquela pessoa que conhece outra pessoa. Melhor, não manda para ela, porque senão ela vai se sentir ofendida. Não manda dizendo, olha só, tem uma aula aqui para ti, porque ela vai se sentir ofendida com isso, vai achar que tu está chamando ela de quarta camada. Não, manda para ela, olha só, estava aqui vendo um conteúdo, achei bem legal, talvez possa compartilhar com mais amigos, com mais pessoas. Então clica no aviãozinho, manda essa aula para mais pessoas que pode ser útil, pode servir para a vida dela.
E assim a gente vai fazendo uma corrente do bem e ajudando com que mais pessoas saiam desse afeto interior e vá para o mundo para realmente poder fazer alguma diferença, tá bom, pessoal? Essa foi a nossa live número 56, saindo da quarta camada. Espero que tenham gostado. Amanhã, sexta-feira, se Deus quiser, estaremos aqui. Já quero deixar um recadinho, né? Avisos paroquiais. Segunda e terça-feira da semana que vem, que vai ser dia 30 e 31, a gente vai fazer duas lives específicas sobre hábitos, construção de hábitos, né? Rotinas. Vão ser duas lives totalmente voltadas para isso. Por quê? Porque no dia 31, na terça-feira, eu quero dar um presente para vocês que estiverem aqui presentes, que é aquela ferramenta que eu falei algumas lives atrás, que é o placar de hábitos, o placar de rotinas, que é uma ferramenta externa, e ela não é milagrosa, ela é só um acessório, né? Já antes de mais nada eu quero dizer isso, mas que ajudou também muito na minha vida para que eu pudesse construir alguns hábitos, para que eu pudesse hoje estar aqui, por exemplo, há 60 dias fazendo lives, que eu possa já estar há mais de 2 anos treinando ali todo santo dia. Foi uma ferramenta acessória que ajudou bastante na minha vida. Na terça-feira eu quero entregar essa ferramenta, eu vou mandar no teu direct, vou mandar no teu e-mail essa ferramenta, porque dia 31, a gente tem aquela mística, né? Agora vai começar um mês novo, então vai começar uma vida nova, né? Tem que cuidar porque dia 2 já é feriado, para eu sair da rotina é 2 toques, né? Mas a gente vai falar inclusive disso no dia 30 e no dia 31. E aí no dia 31, para quem estiver presente, eu vou entregar essa ferramenta para que a partir do dia 1º de novembro tu já possa aplicar ela, né? Fim de ano tá aí, então nada melhor do que construirmos bons hábitos já antecipadamente para a gente começar um 2024 ainda melhor. Então fique ligado, convidem mais pessoas para estarem aqui segunda e terça-feira. Amanhã não, amanhã sexta-feira, estaremos aqui, se Deus quiser, no horário tradicional das 6 horas, para falar de um outro tema que não vai ser esse dos hábitos ainda, mas já fica aqui o convite, caso alguém não esteja aqui amanhã, já fica sabendo. Tá bom, pessoal? Uma ótima quinta-feira a todos, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Valeu!